Glória a Deus, momento de meditação na palavra do Senhor. E eu queria pedir a você que você possa abrir aí a tua Bíblia no Salmo 15. Salmo 15. Hoje eu vou pregar diferente, vou usar esse texto como base, a gente não vai sair dele, pouca coisa que eu sair dele eu projeto aqui, mas o Salmo 15 é um salmo no qual nós vamos meditar. Você abre então, deixa aberto aí, deixa a tua Bíblia do lado, não fecha mais. Eu não vou ler agora, pode deixar abertinho aí mesmo, para que você possa consultar na hora que eu te acionar aqui. Amém? Amém? Firmeza? Estamos juntos? Amém? Então, glória a Deus. Queridos, o que vamos estudar, vamos meditar nessa noite, é acerca de aspectos, de características de alguém que é íntimo de Deus. Quantos querem ser íntimos do Senhor? Todos nós queremos cultivar intimidade com Deus, mas para ter essa intimidade com Deus, nós precisamos cultivar algumas virtudes. Para estar próximo do Senhor, para se relacionar intimamente com o Senhor, nós precisamos cultivar algumas virtudes. E ninguém melhor para nos instruir nessa jornada do que Davi. Fala comigo, Davi. Davi, ninguém melhor, ninguém melhor. Davi, queridos, é alguém que ele decifrou o coração de Deus como ninguém. Ele decifrou o coração de Deus com uma sabedoria impressionante. A verdade é assim, eu fico impressionado como Davi, vivendo no Velho Testamento, na realidade da lei, Davi teve um entendimento tão alinhado à frente da sua época. Ele teve um entendimento do tempo da graça. Davi teve um entendimento do tempo do Novo Testamento. Davi teve um entendimento da realidade do céu, da presença do Senhor, do véu rasgado, do livre acesso ao Pai. Mas ele vivia fisicamente no Velho Testamento, num tempo de lei, num tempo de ritual, mas ele espiritualmente vivia um tempo de graça, de céu rasgado, de busca pela intimidade com Deus. Alguém que viveu à frente do seu tempo e muito nos instrui. Muito nos instrui. Então, eu queria meditar com os irmãos no Salmo 15. Nós vamos versículo a versículo, passo a passo, identificando características, virtudes, analisando o perfil de alguém que é íntimo de Deus. Amém? Amém? Perfil, as características, as virtudes de alguém que é íntimo de Deus. Porque todos nós queremos cultivar intimidade com Deus. Todos nós saímos de casa para cultivar um relacionamento com Deus. É isso que pregamos, é isso que buscamos. Todo crente precisa disso. Então aqui tem algo precioso para mim e para você. Amém? Amém? Agora, vamos lá, eu vou ler o versículo 1, você acompanha na tua Bíblia também. Davi começa então dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Davi faz perguntas, queridos, importantes para a vida cristã, para a minha vida e para a sua vida. A ideia disso aqui é: quem pode ter intimidade com Deus? Quem pode se relacionar com o Senhor de pertinho? Quem pode viver na tua presença? E a ideia de santuário, de santo monte, é o que mais próximo no Velho Testamento você podia estar de Deus. Ele está falando do templo, está falando de onde fica a Arca da Aliança, era o mais próximo que se podia estar de Deus. E Davi está falando assim: como é que eu posso estar pertinho de Deus? Como é que eu posso estar íntimo de Deus? Esta é a pergunta. E o importante é que na lógica do Velho Testamento, né, Davi poderia nos responder isso, e a gente vai ver logo mais. Ele podia vir com um monte de ritual, mas ele vai nos trazer outro ensino. Ele vai nos trazer outra revelação. A ideia aqui de habitar, morar,
Isso aqui confronta, queridos, a realidade do tempo de Davi e muitas vezes a realidade dos nossos tempos, que é de um relacionamento esporádico, assim, com Deus. Não, é uma experiência rápida, uma experiência passageira com Deus. Eu vou buscar Deus por algo e depois eu vou embora. Não, Davi tinha a ideia de morar. Fala comigo, morar. Morar, habitar, sempre estar com Deus o tempo todo. Eu quero morar com Ele, eu quero estar lá e de lá não mais sair. Eu não quero um relacionamento rápido, eu não quero algo, uma experiência rápida. Eu quero um relacionamento duradouro com o Senhor. Íntimo e duradouro com o Senhor, íntimo e permanente com o Senhor. Então já começa aqui a confrontar uma ideia relâmpago de buscar Deus para algo e tocar a vida como sempre fez. Davi está nos ensinando como ter a presença do Senhor. Há uma necessidade no ser humano, há uma necessidade em cada um de nós de nos relacionarmos com o Criador. Há um vazio no nosso coração. Não importa, meu irmão, você pode buscar nos lugares errados. Alguns buscam em lugares errados, alguns buscam por meios errados, mas no íntimo buscam desesperadamente se relacionar com Deus. Há um vazio no nosso coração. Há um vazio no nosso coração. Alguns estão buscando em lugares errados, da forma errada, mas há um vazio, mas é um desespero no coração. E eles buscam preencher esse desespero no coração pela presença do Senhor. Há um desespero no teu coração. E ele só pode ser preenchido pela presença do Senhor. Então, Davi vai nos apresentar o caminho da intimidade para com Deus. Fala para o irmão assim, ó, o caminho para a intimidade com Deus. É o que Davi vai nos ensinar. O caminho. Então, ele pergunta, quem poderá viver na sua presença? E Davi lança um enigma, mas graças a Deus que ele responde essa pergunta. Ele mesmo pergunta e ele mesmo vai nos responder no decorrer desse salmo. Imagina que se ele tivesse lançado um enigma e deixado aí, a gente ia ficar confabulando algumas coisas aqui. Não vai ser necessário. Não vai ser necessário, porque o próprio Davi vai nos responder. Ele se põe a responder este questionamento. Quem poderá ser íntimo de Deus? Quem pode se relacionar com Deus? Quem pode cultivar um relacionamento com esse Deus santo, com esse Deus puro, com esse Deus imaculado? E Davi vai responder. E com isso ele nos dá um ensino precioso. Um ensino precioso para mim e para você que buscamos intimidade com Deus. Amém? O versículo 2. A primeira parte do versículo, Davi diz assim. Primeiro ele pergunta, quem pode ter intimidade com o Senhor? Quem pode habitar e estar com Ele? Agora Davi responde, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Fala comigo, integridade e justiça. Sabe, queridos, isso aqui para mim e para você talvez não seja lá muito surpreendente, mas vamos voltar. Davi vivia na realidade do Velho Testamento. E não seria erro algum se ele voltasse dizendo o seguinte, para ser íntimo do Senhor, para se relacionar com o Senhor, você precisa praticar um ritual de purificação proposto por Moisés. Não seria erro algum ele trazer uma lista enorme daquelas que a gente lê na palavra do Senhor lá de purificação no tempo de Moisés. Uma lista enorme, você tem que fazer isso. Mas sabe o que é? Davi não nos propõe um ritual religioso. Davi não nos propõe um ritual religioso, e sim, ele nos indica, ele nos alerta a desenvolver virtudes interiores para assim se relacionar com Deus. Então fica muito claro, Davi propõe características de um coração tratado. E essa a resposta de Davi é exatamente essa. Um coração tratado. Integridade e justiça. É esse quem vai viver com o Senhor. Ele não propõe uma série de rituais, uma série de atividades religiosas. Não, ele propõe, não propõe rituais externos. Ele nos propõe virtudes interiores que nós precisamos desenvolver.
E isso confronta, né, uma tendência não só do tempo de Davi, como dos nossos tempos também, de reduzir a fé, de reduzir o relacionamento com Deus apenas, fala comigo, apenas a rituais religiosos, apenas a rituais exteriores, sem nunca experimentar uma transformação no coração. É isso que Davi vai nos ensinar. Então, Davi, queridos, vivendo o tempo do Velho Testamento, o tempo do ritual, o tempo da lei, Davi percebeu que os rituais pouco valem se não partir de um coração transformado. O culto, a adoração, a celebração, pouco vale se não partir de um coração transformado. E aí tem um texto famosíssimo de Davi, que é o Salmo 51, do versículo 16 ao versículo 17, é a síntese disso. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. Pense num cara poderoso, pense num cara que não falta recurso. Se ritual, se sacrifício, se oferta, se oferenda resolvesse, estava resolvido. Porque não faltava esses recursos para Davi. Mas ele percebeu que o Senhor não busca ritual. O Senhor não busca atitudes exteriores. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O Senhor está atrás. Para ser íntimo do Senhor, nós precisamos ter um coração transformado. Amém? É essa aula que Davi está nos dando. Deus busca por um caráter transformado, um estilo de vida coerente com a presença dEle. Fala comigo, um estilo de vida coerente com a presença dEle. É isso que o Senhor busca. Quem poderá habitar no teu santo monte? Quem poderá entrar na tua presença? Quem poderá desfrutar de intimidade contigo? Aquele que tem um estilo de vida coerente com a presença do Senhor. É isso. É uma mensagem simples, queridos, mas profundamente necessária. Porque nós precisamos aprender com Davi a construir esse estilo de vida coerente com a presença. Porque todos nós queremos a presença do Senhor. Todos nós queremos, clamamos pela presença, começamos os nossos cultos clamando pela presença do Senhor, vivemos dizendo que temos que viver e buscar intimidade com o Senhor. Então, a primeira coisa que Davi nos ensina, o primeiro ensino de Davi é: se queremos a presença do Senhor, nós precisamos cultivar um estilo de vida coerente com a presença. O primeiro ensino está no próximo. Integridade e justiça. Esse é o primeiro ensino. O texto anterior, pode voltar no texto anterior. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. A primeira ensino de Davi, a mim e a você, meu irmão, é integridade e justiça. As nossas ações, como vive, como procede, como age, como fala, como se relaciona, o seu estilo de vida, precisa refletir o padrão de Deus. Isso nos aperta. Fala para o irmão que está do teu lado, isso nos aperta. Isso nos aperta. Isso nos aperta. Isso nos aperta. O nosso estilo de vida, a nossa forma de viver precisa ser coerente com a presença do Senhor. E Ele tem um padrão. Davi não apresenta um ritual religioso. Davi apresenta virtudes que eu e você precisamos desenvolver. Então, queridos, eu e você precisamos ter uma vida íntegra e justa, de forma que a gente não tenha do que se envergonhar. De forma que a gente não tenha do que se envergonhar. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, diz assim, já trabalhamos bastante esse texto: procure apresentar-se a Deus aprovado. Nós nos apresentamos ao Senhor. Nós nos apresentamos ao Senhor como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que tem uma vida coerente em tudo que faz. Integridade e justiça em tudo que faz. Integridade em tudo aquilo que faz. É aqui que Davi começa a nos dar o mapa.
A partir desse texto, Davi vai projetar esta integridade e justiça para as várias áreas da nossa vida. Está comigo ainda? Amém? Integridade e justiça para as várias áreas da nossa vida. No versículo 2, segunda parte do versículo 2 e também o versículo 3, a gente tem o segundo ensino de Davi. Vamos ler o texto? Você está olhando aí na tua Bíblia? Acompanha aí. Quem poderá habitar no Monte Santo do Senhor? Quem pode ter relacionamento íntimo contigo? Davi nos aponta virtudes que nós precisamos desenvolver. Uma delas é essa aqui, que de coração fala o quê? A verdade. E não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz o seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo. Viu? O que Davi está nos ensinando é a integridade nos relacionamentos. Fala comigo, integridade nos relacionamentos. O que Davi está nos dizendo, queridos, é que as nossas palavras precisam atestar o nosso desejo pela presença de Deus. Os nossos assuntos precisam atestar a paixão que dizemos ter por Deus. Então, alguém que busca intimidade com Deus, ele não pode estar envolvido em converseiro. E a gente já trabalhou bastante esse assunto aqui. Alguém que busca intimidade para com Deus não pode não pode ser envolvido em converseiro, não pode ser um caluniador, não pode difamar. As pessoas não são alvos da sua conversa. Ele não pode falar, ele fala com pessoas, ele não fala de pessoas. As pessoas não são alvo da sua conversa. O íntimo, quem é íntimo do Senhor, cultiva essa virtude. E a gente já trabalhou bastante isso. A maledicência, que é o falatório, e às vezes a gente se põe a isso, a falar mal do irmão. A maledicência não nasce na língua, como alguns acham. Ela nasce no coração. A língua, ela só entrega o que tem no coração. A língua, ela é só um indicador do que tem no coração. Se o nosso coração estiver cheio das virtudes do Senhor, se o nosso coração estiver cheio dos frutos do Espírito, o que a língua vai entregar? Os frutos do Espírito. Entende? A língua é um indicador. Mas quando o nosso coração está contaminado pela maledicência, é disso que ela põe para fora. É disso que ela põe para fora. Então, a maledicência é um sintoma grave, fala comigo, grave, de um coração não tratado. E isso nos rouba a presença de Deus. É o que diz o salmista. Nos rouba a presença de Deus. Então, queridos, às vezes, quando falamos mal de alguém, nós queremos diminuir o nosso irmão. Então, o que a gente faz? A gente expõe os seus defeitos, a gente expõe as suas fraquezas, obviamente que não é para restaurá-lo, é só para diminuí-lo mesmo. Na verdade, o que a gente quer fazer é que nós queremos nos anunciar melhor do que ele, mas isso pega muito mal. Eu chegar aqui e falar assim, viu, eu sou muito melhor que o João. Vocês percebem? Isso pega muito mal. Né? As pessoas falam assim, isso aí não é legal. Então o caminho do maledicente é outro. Ele começa a denegrir, ela olha defeitos, e ela ressalta defeitos, ela escarnece das fraquezas para que de alguma forma alguém possa vê-lo melhor que o outro. Então, queridos, a maledicência, ela começa num coração maltratado. E às vezes nós precisamos confrontar a nossa vida. Porque às vezes isso atesta que o nosso estilo de vida não está pronto para a presença de Deus. Falei, misericórdia. A nossa tendência atesta para que não estamos prontos a viver o ambiente que desejamos, a presença gloriosa de Deus. Nós já sabemos, já estudamos bastante. O maledicente com o seu coração contaminado contamina aquele com quem ele fala e contamina aquele que é alvo da sua conversa e, por fim, contamina o ambiente espiritual. Não tem presença, não tem glória. É isso que Davi está falando. Quem pode estar? É alguém que cultiva virtudes. É alguém que vence
vence a maledicência. Como é que vence isso? Não tem jeito, irmão, de frear a língua. Fala para o irmão que está ao teu lado, não tem jeito de frear a língua. Não tem jeito. Ela é indomável. O que a gente precisa fazer é curar o nosso coração. Aí tem jeito. Aí tem jeito. Cura o coração. Cura o teu coração. E a boca vai falar das bênçãos do céu. A sua boca será um profeta de Deus. Você vai repartir de bênçãos celestiais. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí a glória vem. Estamos aprendendo com Davi ou não? O versículo 4 vai falar de integridade. Davi está nos apresentando virtudes para que nós possamos viver a intimidade para com Deus. Integridade nas escolhas. Vamos ler o texto? A gente está lendo na sequência. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Esse quem rejeita, assim, é meio grosseiro demais, né, para os nossos dias, e a gente acha isso muito desajeitado, né, vou rejeitar alguém. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Em Deus não há acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. O que Deus faz é acepção de comportamento. Ninguém é afastado da presença de Deus pelo que ele é. Ele é afastado da presença de Deus em razão das suas escolhas. Em razão das suas escolhas. E a gente tem esse conceito muito fácil. Se o ímpio, aquele que pratica a impiedade, abandonar o seu mau caminho e passar a fazer o que é justo, Deus o aceita ou não? Sim, Deus o aceita. Se o ímpio abandonar o seu caminho, se arrepender e fazer aquilo que é justo, Deus o aceita. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de comportamento. De comportamento. E é isso que Davi está falando. Nós não podemos nos associar e se assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos ter comunhão. Fala comigo, comunhão. Comunhão, algo em comum. Repartir a nossa vida com alguém que escolheu desonrar o Senhor. O texto famosíssimo, Salmo 1, famosíssimo, muita gente sabe de cor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Não se assenta, não tem algo em comum, não compartilha da vida. Por quê? Por quê? Porque esse estilo de vida não honra o Senhor. Eu não posso. Eu sentando nisso, eu vou me contaminar, eu vou sair contaminado e por fim acabo perdendo a presença de Deus. O texto, a ideia é a seguinte: eu não posso ter comunhão com alguém que escolheu viver de forma desonrosa para com Deus. Eu não posso compartilhar da mesa com alguém que escolheu viver uma vida contrária aos princípios de Deus, zombando de Deus. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, fala assim, mas agora estou lhes escrevendo que não devam associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Fala comigo, dizendo-se irmão. Irmãos, deixa eu dizer isso. Diz ser crente, diz ser adorador, diz que participa da mesa do Senhor, diz que lê a Bíblia, diz que ora, diz que cumpre os rituais. Mas o Senhor não está atrás de rituais. O Senhor está atrás de virtudes interiores. Mas dizendo-se irmão, não vive segundo os padrões de Deus. Dizendo-se irmão, seja o quê? Imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Não tenham comunhão. Não tenha comunhão. Pastor, é duro demais. Pois é, eu também acho, irmãos. Eu também acho. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 33, é o apóstolo Paulo ainda. Não tem lá? Não vai estar, verdade. O 1 Coríntios, o capítulo 15, 33, fala assim, que ninguém se engane. Fala comigo, ninguém se engane. As más companhias corrompem os bons costumes.
que ninguém se engane. Por que será que o apóstolo Paulo coloca isso? Porque eu e você temos uma tendência enorme em achar que a gente, não vai, comigo não vai dar nada. Falei, não dá nada. Não dá nada. Eu sou forte. Não vai. Não vai. O imoral não vai me corromper. O ladrão não vai me corromper. O caluniador não vai contaminar o meu coração. Isso é exagero do pastor. Queridos, o texto bíblico fala assim, que ninguém se engane. Porque é uma tendência nossa em nos achar preparados, em achar fortes. As más companhias corrompem os bons costumes. E a gente vai naturalizando, e não demora, a gente está dando risadinha na mesa do imoral. A gente se assenta na roda e não demora, a gente está dando risadinha daquilo que Deus condena. Daqui a pouco a gente está concordando com aquilo que Deus reprova. E a consequência disso, a gente perde a presença do Senhor. A gente perde a presença do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O sábio apóstolo Paulo, o ungido apóstolo Paulo, se tivesse um caminho mais suave, mais elegante, o cara que viveu a realidade da igreja, se tivesse um caminho mais elegante, mais suave, ele ia nos propor. Ele não ia nos esconder. Aliás, ele fala assim, o que recebi do Senhor, isso também lhes ensinei. Ele não ia nos esconder. Ele não ia nos esconder. A verdade da palavra de Deus é que esse negócio pode nos roubar o que mais desejamos. Essa comunhão com companhia errada, com zombadores da presença, com zombadores, com alguém que diz irmão e não vive transformação. Queridos, isso pode nos roubar aquilo que mais desejamos, a presença de Deus. É isso que Davi está nos ensinando, meu irmão. É isso que Davi está nos ensinando. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque assim, às vezes você está quente e o cara está gelado. E a gente se mistura, vai dar no quê? Bem do jeito que Deus detesta. Morno. Bem do jeito que Deus detesta. Bem do jeito que Deus reprova. Então, integridade nas nossas escolhas, integridade na escolha das nossas companhias, integridade, é isso que Davi está nos ensinando, integridade nos nossos relacionamentos, se é que queremos a presença do Senhor. Amém? O versículo 4, a parte B do versículo, Davi diz o seguinte: que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. É alguém de uma só palavra. Fala comigo, uma só palavra. O sim é o quê? E o não? E a hora? É hora. É alguém que é responsável com os seus compromissos. Ele é responsável com as suas palavras. Sabe, queridos, tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente não consegue viver por conta própria. É o Espírito Santo quem gera isso em nós, amém? É o Espírito Santo que gera isso em nós. Esse também é um ensino que a gente não vai viver a ferro e fogo. Algumas vezes não será possível. Mas eu e você temos que ter a sabedoria e a humildade de chegar lá e falar assim: irmão João, me perdoe, eu me atrasei. Vai ter que ter a sabedoria, a humildade de dizer para a esposa: me perdoe, você pediu, eu falei que atrasei e eu esqueci. Por isso que a gente já escreve no papelzinho, eu falo assim, manda no WhatsApp para eu não esquecer. Vai ter que falar para o filho: filho, me perdoe, o pai falou que ia fazer e não fez. O evangelho, a mensagem, ela nos responsabiliza. Ela nos responsabiliza. Ela nos responsabiliza, queridos. Para que a gente venha a crescer. Para que a gente venha a crescer. Então, sabe o que é? Às vezes, nós vamos, a gente tem, eu chamo de super bom. Né? Você chega para a pessoa e fala assim: irmão, você pode fazer tal coisa? Ele posso. Pode fazer tal coisa? Pode. Ele pode tudo. Só que ele não analisou nada. E ele vai assumindo compromissos, e ele não consegue honrar os tantos compromissos que ele assumiu, porque ele nem sequer, ele depois vai só deixa, e vai furar aqui, fura lá, fura aqui, fora lá. Parece bom na hora que diz sim, mas não consegue executar. E aí aumenta a carga. Nós precisamos, queridos, priorizar.
Priorizar. Isso eu posso, isso eu não posso. É assim que é. Integridade. Integridade nos nossos compromissos. Pastor, eu posso com isso. O senhor pode descansar que eu vou resolver isso. Isso aí, pastor, eu não posso. O senhor vê se acha outra pessoa. Isso eu posso fazer, filho. Isso eu não posso fazer. Isso dá, isso não é possível. Integridade, queridos. Integridade. Eu fui profissional da saúde por muitos anos, por 14 anos, e eu louvo a Deus que pouquíssimas vezes eu me atrasei. Pouquíssimas vezes. E nas vezes que eu atrasei, eu tinha um protocolo. Eu descia lá. Hoje a pastora Carol em Apiaí era minha secretária. Eu descia lá e falava assim: me perdoe o atraso. O que o paciente me dizia? Está tudo resolvido. Que é isso? Ele entende. Essa é a grandeza que nós precisamos cultivar nos nossos relacionamentos. É por incrível que pareça. Hoje a gente vai em alguns lugares, meu irmão, e as pessoas te deixa lá 45 minutos, 1 hora, aguardando, sem te dar uma satisfação. É isso que Davi está nos ensinando. Se queremos a presença do Senhor, nós precisamos cultivar virtudes de gente de Deus, virtudes celestiais. Amém? 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 Queremos buscar a presença é coisa para gente grande. E nós precisamos ter um estilo de vida coerente com aquilo que desejamos. Amém? Vamos para o versículo 5. Versículo 5 vai nos dar outro ensinamento. Que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Davi está nos ensinando, amados, integridade financeira. Fala comigo, integridade financeira. Fala com fé, fala com fé. Integridade financeira, integridade financeira, integridade financeira. O texto condena a exploração financeira. O texto condena o lucro abusivo. E às vezes tem irmãos, né? Irmãos que não vê oportunidade de explorar a dificuldade do outro, que às vezes é irmão, às vezes não é irmão, mas não vamos explorar ninguém. O irmão está apertado, ele vai lá e dá uma oferta miserável pelo bem do irmão, porque sabe que o irmão está apertado, entende? Queridos, é isso que o texto está falando. Nós precisamos ter integridade financeira, integridade em tudo aquilo que a gente faz, para que a gente não seja envergonhado. O texto de Efésios, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, vai falar do relacionamento entre escravos e seus senhores. Hoje nós vivemos uma outra realidade, então a gente vai entender os escravos como alguém que é funcionário, o senhor, alguém que é o dono da empresa, e vai ficar fácil da gente entender. Diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, os donos das empresas, os empresários, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. E aqui está dizendo o seguinte, meu irmão: quem é funcionário precisa trabalhar para o seu patrão como quem trabalha para Deus e não para o patrão. É isso que está dizendo. Integridade nas nossas relações para com o nosso patrão. Integridade. Não enrola. Fala para o irmão que está ao teu lado: não enrola. Não enrola. Não mata o tempo. Sabe, queridos, uma coisa estarrecedora nos nossos dias é a multidão de atestados. Eu administro isso. Uma multidão de atestados. Eu tenho uma experiência com um cliente nosso que é o seguinte: não é uma mega empresa, mas uma só clínica. Quantas clínicas?
uma só, atesta 360 dias nesta empresa. É 15 dias para um, 10 dias para outro, 10 dias para outro, 5 dias para outro, 3 dias para outro. No final você contabiliza em um mês, eles atestam 365 dias, 360 dias. Em um mês, ele tira um funcionário da produção por um ano. Um ano. Imagine o custo que gera para a empresa. Você vai examinar os atestados, é tudo véspera de festa do figo, festa de não sei o quê, pega 15 dias, é sexta-feira. Agora, com os jogos do Brasil, se começar a jogar durante a semana, o cara vai pegar atestado para a semana toda. Mas o médico assina, pois é. Mas está errado, irmãos. Nós não podemos participar disso. Posso ouvir um amém? Que sejamos obreiros que não tenham do que se envergonhar. Não tenha do que se envergonhar. Porque você olha para aquele atestado e você fala, mano, tem alguns irmãos que trabalham aqui e administram isso também, sabem exatamente do que eu estou falando. Imagina o prejuízo que gera para a empresa. Porque se não pode ter ausência lá na produção. Então tem que se contratar outra pessoa para substituir aquele do atestado. E eu, às vezes, pagar hora extra, uma despesa tremenda. É o custo do Brasil, que volta contra nós em razão da corrupção. Fala comigo, corrupção, corrupção, corrupção. Ah, mas pagam mal, pastor. Viu? Um erro não justifica o outro. Se te paga mal, distribua o teu currículo e busque por uma outra empresa, mas que não venha faltar integridade financeira na nossa relação. Por quê? Porque isso nos rouba as bênçãos do Senhor. Deixa eu dizer algo, irmão, não adianta cumprir o ritual. Não adianta ofertar o dízimo. Não adianta vir na igreja, levantar as mãos, se a nossa atitude lá do nosso coração está corrompida. É só exterior. É só exterior. Empresários, precisamos ser honestos. Honesto na relação para com os nossos funcionários. Honesto para com os nossos clientes. Às vezes temos dificuldade, converso com alguns irmãos têm dificuldade de estabelecer o custo do serviço dele. Pastor, eu não sei quanto cobrar. Irmão, nós precisamos cobrar o que é justo. Fala para o irmão que está do teu lado, ninguém vive de brisa. Tem que cobrar um custo justo. Este é o custo do meu serviço. Quer contratar o meu serviço, este é o custo. Mas seja coerente, seja honesto, seja transparente. Este é o custo. E está tudo certo, quer pagar, vai ter o serviço. Seja correto nisso. Que a nossa vida financeira, nossa vida profissional seja marcada por uma integridade financeira em tudo quanto fizer. Então, fala comigo, não aceite. Não aceite, irmãos, não podemos aceitar. Não aceite corrupção, não aceite suborno, não aceite jeitinho brasileiro, sonegação, não falcatrua, atalho, um jeitinho, não aceite. Não aceite, não aceite. Isso nos rouba a presença de Deus. Isso nos rouba a presença de Deus. Escolha o caminho mais difícil. Pastor, nesse país cobra muito imposto. Meu irmão, como cobra? Mas enfim, Deus nos colocou aqui para ser luz nesse país. Para ser sal dessa terra. Sejamos honestos. Fala comigo, honestos. Honestos em tudo quanto fizermos. Honesto em tudo quanto fizermos. Se buscamos, queridos, intimidade com Deus, a presença de Deus, precisamos cultivar integridade em tudo, inclusive na nossa vida financeira, nos nossos negócios. Tem uma coisa no Brasil que é um jeitinho brasileiro, nós não podemos aceitar. Não há atalhos. O caminho é o caminho da santidade e da integridade em tudo. Amém? Amém? É isso que Davi está nos ensinando. E é por isso que esse cara foi tão próspero. É por isso que ele foi tão próspero. Então, queridos, nós precisamos ter uma vida financeira íntegra em tudo, inclusive nos dízimos das ofertas. Porque tudo é do Senhor, sim ou não? Meu professor do CRAU, de quem é o nosso dinheiro? Não é nosso, é do Senhor. É tudo do Senhor, tudo é dele. Ele nos confia a integridade, o todo para nós administrarmos. E nós, fiéis que somos, devolvemos a Ele tudo aquilo que Ele pede.
E se ele pedir tudo, a gente faz o quê? Entrega tudo. É tudo dele. É tudo dele. Eu administro recursos da empresa no qual eu trabalho. O chefão liga lá e fala assim: passa tanto na minha conta. O que você acha que eu faço? Na hora. Fala comigo, na hora. Sem vacilo. Fico torcendo para o banco não dar ruim, né? Às vezes o banco está fora do ar. Você fala assim: o senhor pode esperar um pouquinho? Ele falou assim: quantos minutos? Na hora, meu irmão. Ele é dono de tudo. Sejamos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque sendo fiel, sendo um bom mordomo, sendo fiel no pouco, Deus vendo integridade financeira em nós, Ele nos coloca para administrar algo mais. Mas à medida em que somos mesquinhos, nós perdemos a presença de Deus. Fala aí, ô Jesus. Nós perdemos a presença de Deus. Nós perdemos. Então, queridos, o texto termina, versículo 5 termina, dizendo assim, ó: quem assim procede, nunca se abalará. Fala para o irmão que está do teu lado, quem assim procede, nunca será abalado. Nunca será abalado. Nunca será abalado. Mas procede como, pastor? Como, de que forma? Sabe, queridos, procede com integridade e justiça, com um estilo de vida. Cultiva virtudes coerentes com a presença do Senhor, compatíveis com a presença do Senhor, integridade nos relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus compromissos, na sua vida financeira. Quem assim procede, nunca será abalado. Fala comigo, nunca será abalado. Aqui está a bênção da estabilidade, da firmeza espiritual. Não é aquele crente que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Isso é uma coisa, uma roda gigante, não. Aqui está a bênção da estabilidade espiritual. E isso não está dizendo, queridos, é de ausência de dificuldade. Nunca será abalado não significa que você não vai ter dificuldade, não significa que nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de aflição, momentos de doença, momentos de luta. Não significa isso. O que está dizendo é que o Senhor se faz presente na vida daqueles que assim procedem. E quando o Senhor está presente, nós temos mais do que o bastante para atravessar toda e qualquer luta, porque Ele está comigo. Amém? O que esse texto está falando é que não importam as circunstâncias, a minha vida está alicerçada em Cristo, Ele está comigo, não serei abalado. Lembra da construção, da parábola do construtor sensato, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e o texto diz: e vieram os ventos, e subiram os rios, e as tempestades se agitaram contra aquela casa, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha um alicerce firme, a rocha que é Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o que venha, Deus se faz presente na vida daqueles que vivem esses princípios. Deus se faz presente, desfrutam da presença de Deus. Vem tempestade, vem tempo bom, vem tempo ruim, vem tempo difícil, mas passa. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Amém? Eu queria orar com os irmãos.